Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Uau, estamos no dia 222 do projeto Bíblia para Iniciantes. Eu coloquei aqui a música Wonder, maravilha, maravilha. Quem está maravilhado com Deus? Levanta a mão e diz assim: eu tô. Deus é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus que nos traz tantas coisas para nós sermos gratos, tantas coisas para nós agradecermos. Olha quanto milagre, quantas maravilhas Deus tem colocado diante de nós. Vamos agradecer, vamos focar nessas maravilhas, vamos percebê-las em nossas vidas. Amém? Jesus, Ele é uma maravilha nas nossas vidas. Ele é algo tão grandioso. Ele é algo tão poderoso, tão incrível. Vamos agradecer a presença de Jesus nas nossas vidas, o que Ele fez. Ele maravilhou as pessoas que estavam perto dele. E Ele maravilha todos aqueles que o recebem, porque Ele consegue fazer novo, tudo novo. E depois de Jesus está ensinando fortemente aos seus discípulos o poder da oração e jejum, quando no dia anterior ele falou que aquela casta de demônios só poderia ser expulsa através de oração e jejum, ou seja, que os discípulos necessitavam de estar mais em oração, de estar mais em jejum. E ele continuava ali a sua caminhada. E a partir do versículo 30 do capítulo 9, tendo partido dali, passavam pela Galiléia. E não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Ele estava ali no, nesses últimos dias, ele estava ali focando, ele já começava a preparar os discípulos, estava focado em prepará-los para aquilo que ia acontecer. Então ensinava os seus discípulos, ele estava ali focado nos discípulos, depois de já ter feito tantos e tantos milagres, e dizia a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Ele falou claramente, sem metáforas, ele falou claramente. O Filho do Homem, ele se referia a ele, como ele sempre se referiu, o homem com H maiúsculo, aqui homem, representando, Deus. Então, Filho do Homem com H maiúsculo será entregue nas mãos dos homens. Ele está falando de forma clara. E o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Tem alguma forma mais clara do que falar dessa forma? Só que continuando aqui, versículo 32, eles, contudo, não compreendiam isto, temiam interrogá-lo. Não compreendiam. Jesus falava de forma clara, só que era tão absurdo para eles isso. Como Jesus Todo-Poderoso, aquele que acalma a tempestade, aquele que, que cura, aquele que liberta, aquele que multiplica pães, aquele Todo-Poderoso, aquele que faz ressuscitar o morto, como ele vai morrer? Como vão matar Jesus? Então, imagino que era tão forte isso, era tão. Jesus ele passava uma imagem tão poderosa para eles. Eu creio até que o próprio Judas, ao trair Jesus, ele imaginava que
que ele era tão poderoso que as pessoas não poderiam levá-lo, né? Não poderiam fazer o mal a Jesus. Mas não foi porque as pessoas quiseram, foi porque Jesus se entregou. Ele mesmo se entregou, porque era vontade do Pai. E ele cumpria a vontade do Pai. Então eles não compreendiam, diz aqui, não compreendiam e temiam interrogá-lo. Acho que eles temiam falar nesse assunto sei lá, entender que aquilo ali aconteceu. Acho que eles era tão, acho que era o medo deles de perder Jesus. Pô, imagina, acabei de conhecer Jesus. Acabei de ter minha vida transformada, acabei de converter os meus maus caminhos e agora eu estou andando com Jesus. Eu quero continuar andando com você, Jesus. Não para de falar nesse assunto. Não, deixa para lá. É, imagina, eu fico imaginando o meu pai. Eu tinha medo do meu pai morrer. Então, se meu pai falasse de morte, eu falava, pai, para de falar de morte, que isso? Não, vamos mudar de assunto. E meu pai gostava de falar dessas coisas. Não, eu não quero viver muito, eu quero viver, não quero dar trabalho. Eu falei, pai, para com isso. Para. Para de falar disso. Vamos mudar de assunto. Eu acho que era isso que os discípulos deviam imaginar, né? Não, Jesus, não, vamos, para com isso, né? Pedro mesmo já tinha repreendido Jesus, falando, não, não, não vai acontecer isso. E Jesus repreendeu Pedro, falando, arreda-te, Satanás. Né? Então, e continuando, e Jesus continua a exortá-los, continua a ensiná-los. A partir do versículo 33, ele, partindo eles para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era maior, e Jesus já sabia disso, que eles estavam pensando nisso. Então, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Se alguém quiser, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus fez questão de olhar para cada um, sentou, olhou ali em V0, né, que é um termo que nós usamos aqui no coach integral sistêmico. V0, velocidade zero, é você calmar, você olhar nos olhos verdadeiramente, ali sentado e olhando para cada um. Em V0 ele falou, olha, se você quiser ser o primeiro, você vai ser o último e servo de todos. Assim como Jesus estava sendo, assim como ele estava mostrando como fazer, servindo a todos. E mais, trazendo uma criança, ele pegou uma criança, trouxe, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, no seu colo, ele disse: Qualquer que recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim apenas, mas aquele que me enviou, a Deus, ao Pai, porque eu venho em nome dele. E olha só, Jesus, ele jamais alguém se preocupou tanto com as crianças, jamais alguém deu tanta atenção às crianças. Jesus gostava de ter as crianças. Ele falava, deixe os pequeninos. Os discípulos falavam, não, vamos mandar as crianças, não, crianças vão para os seus lugares. Não, deixe aí, deixe os pequeninos, deixe, porque deles é o reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus temos de ter o coração como de uma criança. E ele olhou para aquela criança, olhou para os discípulos e falou: Qualquer que receber uma criança como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, que eu e você tenhamos esse cuidado de
tratar a todos de forma igual, inclusive uma criança que não tem nada a nos oferecer a não ser um olhar, um sorriso. E é isso que Jesus quer, que eu e você tenhamos simplicidade, que eu e você sejamos servos uns dos outros, possamos servir mais, amar mais, nos dedicar mais ao próximo, sem nada em troca. Amém? Então vamos aprender com Jesus, vamos aprender com as palavras de Jesus e muito mais. Vamos aprender com o exemplo de Jesus e com a vida de Jesus. Amém? Ele veio para ser referência, ele veio para mostrar como andar nessa terra e ter uma vida abundante, onde nós possamos agradar o coração do nosso Pai que nos criou. Amém? Um beijo no coração e tenha um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus.